O Elas por Elas está de volta e hoje a gente vai falar de estilo, de imagem. A nossa convidada é a Luana Garcia e é claro que a gente vai falar muito sobre a mulher, as várias fases da mulher e o que a gente muda também no nosso estilo conforme as fases vão chegando. É um prazer te receber aqui. Eu gostaria que você primeiro se apresentasse para os nossos ouvintes e também para quem está nos assistindo. Primeiramente, eu quero agradecer vocês pelo convite. É uma honra estar nesse programa. E falando um pouquinho sobre mim, então, eu sou aqui da região, próxima a Guaporé, nasci em Serafina Corrêa. E faz uns 10 anos, mais ou menos, que eu comecei a entrar nesse caminho da moda. E eu resolvi estudar moda. Eu sou formada em design de moda numa faculdade de São Paulo. Eu me mudei para lá, acabei morando lá 4 anos, que foi o tempo da formação. E aí voltei, trabalhei como estilista, inclusive aqui na cidade. E há 3 anos já eu atuo como consultora de imagem e estilo. E o meu propósito é justamente ajudar as mulheres através da roupa, através da moda, conseguirem se expressar e elevar a autoestima. E hoje, Luana, trabalhando como consultora, quais são as dúvidas mais frequentes que chegam a ti? O que as mulheres mais buscam quando buscam esse teu trabalho de consultoria? Bom, o primeiro ponto é justamente essa questão da autoestima. Elas geralmente buscam, elas perderam ali o cuidado consigo mesma, ou por alguma transição, seja de carreira, ou porque virou mãe, enfim, ou porque algo aconteceu, ou realmente porque foi se deixando em segundo plano. E também existe uma cultura ainda de pode, não pode, de regras, de querer se colocar dentro de uma caixinha. Que, inclusive, eu não trabalho dessa forma, Porque existe sempre como a gente melhorar a nossa imagem pessoal, a gente se comunicar, porque, a roupa, a nossa aparência é o que a gente chama de linguagem não verbal. E isso é como se fosse uma placa de trânsito, A gente entende o que ela está falando, mas ela não necessariamente, está falando mesmo. E a nossa aparência, ela funciona da mesma forma, ela transmite mensagens para o espectador. E as mulheres, elas têm muito essa dúvida, assim, se pode, não pode, elas esquecem que, na verdade, elas têm que respeitar o estilo dela, a moda, vai, passa, volta, mas a gente tem que respeitar quem a gente é na essência, assim. Com certeza. O que é estilo? Como é que eu descubro se eu tenho estilo, se eu não tenho estilo? Eu gosto muito do elogio, que estilosa. Mas no fundo a gente, poxa, qual é o meu estilo? Então, na verdade, todo mundo tem estilo. É um mito essa coisa, eu acho que eu não tenho estilo. Exato. Todo mundo tem, inclusive, 3, tá? Um deles sempre vai ser predominante. Existem 7 estilos que são considerados universais. Eles foram estudados agora, não vou me lembrar a data exata, mas ali por 1980, por 2 americanas. E elas, fizeram esse dossiê desses 7 estilos. Então, a gente sempre vai predominar e os outros 2, eles vão ser um pouquinho mais no detalhe. Mas como funciona isso? A gente tem um estilo que a gente adota ali, a gente começa ali na adolescência com essa coisa, pai e mãe já não manda mais na nossa vestimenta, e tem crianças que é já desde pequenininha, A minha já nasceu assim, escolhi a roupinha pra sair da maternidade vermelha, ela já não quis. Já não quis. E aí, vai crescendo. Ali por uns 20 anos, geralmente, a gente já tem esse estilo e é muito difícil dele mudar ao longo da vida. É muito difícil. O que acontece é que a gente vai evoluindo o estilo pessoal e a gente vai tomando caminhos diferentes, mas aquele nosso gosto, porque o estilo, ele é formado das nossas vivências externas, então tudo o que a gente esteve exposta, lugares nos quais a gente morou, a cultura também nesses locais, viagens que a gente fez, o nosso círculo social, tudo isso, então, influencia na construção do nosso estilo. Se você pudesse exemplificar alguns estilos pra gente ter uma ideia. Ver se a gente se encaixa em algum. Exatamente, qual é o meu pra eu descobrir, quais são os meus 3. Então, a gente tem o estilo moderno, a gente tem o estilo natural, a gente tem o estilo romântico,
Agora você tá me dando um branco, né? O estilo romântico, natural, moderno, o dramático, o que a gente chama também de sexy, o glamouroso. Assim, as nomenclaturas, gente, elas variam, tá? Tem consultora que usa uma, tem uma escola que usa outra, então é bem variável. Enfim, o estilo, por exemplo, dramático é tipo a Lady Gaga, sabe? É meio teatral, é uma coisa... inclusive é meu estilo predominante, falando nisso. É uma coisa meio chocante, é uma pessoa que gosta muito de preto. O estilo moderno, ele tem a ver com usar elementos da moda, mas não é aquela pessoa necessariamente que tá, sabe... O tempo todo tendo que se adaptar ao que é a tendência. Exato. O estilo moderno, ele é aquele estilo mais esportivo, aquele estilo mais contemporâneo, sabe? O sexy é aquele estilo que passa essa mensagem de ser mais sensual, tem preferências, deixa eu pensar aqui, Camila Coelho tem esse estilo. Inclusive, é bem legal de pesquisar sobre a evolução do estilo dela, de como ela começou dentro desse estilo e como ela foi ficando ao longo do tempo. É bem legal, tem várias páginas ali na internet que falam disso. Enfim... basicamente, assim, tem várias coisas por trás dentro de cada um deles, né? Mas para dar uma pincelada sobre o assunto, eu acho que... Deu pra gente compreender. Deu pra vocês entenderem? E eu entendo, e eu vejo por mim também, as mudanças no nosso corpo, as mudanças de fase na nossa vida também demandam, por mais que a gente tenha um estilo que a gente goste de se vestir, acabam demandando, a gente se adapta às novas fases da nossa vida mesmo, fases do nosso corpo, a gente também pode dizer. Eu, nos últimos anos, tive 300 corpos. Eu também. Era aquele corpinho magrinho, depois a gente ganha peso, depois a gente emagrece. Esse efeito que a gente tem de transformação no nosso corpo também faz que a gente adapte as nossas roupas também. E me surgem muitas dúvidas, falando... Consultoria particular. Fazer uma consultoria aqui, com relação ao corpo. Por exemplo... né? Vamos fazer uma dúvida que talvez seja a dúvida de algumas mulheres que nos acompanham. Eu sou baixinha, né? Tenho 1,60. O meu tem um corpo médio e tenho medo de usar algumas roupas e até mesmo de ousar. Acabo sempre pendendo pro básico, por medo de errar. Principalmente por ter um quadril mais largo, às vezes tenho medo. Será que eu posso usar uma saia midi? Será que eu posso usar uma calça mais justa? Será que vai marcar demais? Existe um padrão? Aí a gente entra naquilo que já existiu muita pode, não pode, mas hoje o importante é tu identificar o teu estilo. Existem também formatos de corpos, né? Mas quando tu identifica o teu formato de corpo, é aí que tu começa a entender como que tu vai usar o que tu quer, não é o que tu não pode usar. As pessoas, elas veem, mas será que eu posso usar isso? Será que eu posso usar aquilo? E eu sempre falo, tudo tem como usar, depende de como vai usar. Por exemplo, essa questão de, sou baixinha, posso usar saia midi, sou gordinha, posso usar saia midi, tenho quadril lá, essa daí, eu acho que depois dessa, assim, a dúvida principal, tanto das minhas seguidoras quanto dos meus clientes. E sim, gente, a gente pode usar. Por quê? Dando um exemplo aqui. Se é uma pessoa que se considera baixinha e tu quer usar uma saia midi, a gente pode trabalhar um calçado que vai gerar um alongamento. Porque sim, esse comprimento midi, que na verdade é ali na metade da panturrilha, ele tende a achatar um pouco a silhueta, tá? Então, né, o importante é que se às vezes tu vai comprar uma saia e ela seria midi, ela vai ficar um pouco mais longa. Reformar essa saia e subir ela pro tamanho certo, que seria na metade da panturrilha. Quanto mais perna tu mostra, mais alongada tu fica. Assim como usar um calçado nude, né? Mas assim, sendo que nude, gente, não é qualquer tom de bege. Nude é a cor da sua pele, tá? Cada um tem o seu nude, exato, né? O conceito de nude é ser a cor da pele. Então tem que ser muito parecido, porque qualquer sapato bege não vai fazer o efeito, se colocar um sapato que é nude pro teu tom de pele, pra mim vai ficar quase o branco, porque eu tenho um tom de pele mais escuro, né? Tem essa questão também, né? Às vezes, até não somente em calçados, mas em roupas, em maquiagem também. Lingerie muito que vende, né? Lingerie nude, a gente pensa é o bege. Não, o nude é o tom da nossa pele. Exatamente, é bem isso. Então, um bico fino já vai fazer esse efeito.
Então, tu pode trazer um volume para a parte de cima para ajudar a equilibrar com esse volume. Então, assim, a harmonia é repetição, seja de qualquer elemento de design. O que é elemento de design? São linhas, né? Pode ser, o que é uma linha? Pode ser uma estampa, por exemplo, meu vestido que tem linhas mais retas, ou pode ser um decote, que daí é uma linha inclinada, pode ser o formato da roupa. Então, as linhas, as texturas e as modelagens, elas ajudam a gente a criar essa ilusão de ótica que gera essa harmonia, essa proporção. Uma pessoa que não usa salto alto pode ser chique? Pode, com certeza. Essa é outra das regrinhas que já foram muito colocadas na cabeça. Inclusive, ontem uma cliente me falou assim, nossa, sabe que eu percebi que ninguém quase mais usa salto muito alto ou salto fino? E aí eu falei pra ela assim, sim, por quê? Com o passar do tempo, as mulheres foram se empoderando cada vez mais e elas entenderam que para elas estarem bonitas, elas não precisam sofrer, né? Que bom. No sentido de preciso, porque, gente, salto alto e fino é uma coisa que você vai usar no momento que precisa ficar sentada, né? Não caminhando, por exemplo, com um paralelepípedo, essas coisas, acaba sendo um pouco muito desconfortável. Difícil, muito complicado. Então, sim, existe a possibilidade de estar chique, porque é justamente através desses elementos de design que eu falei, tecidos, material, texturas, cores, isso consegue trazer uma elegância, não é só o salto. Salto alto não é sinônimo de elegância, é muito pelo contrário. Se eu carregar um salto alto sem saber usá-lo, vai ser muito deselegante. Vai ser muito pior, né? Exatamente. Então, as pessoas têm, só quem tá de salto é elegante, só quem é assim, assado, tá não sei o quê. E não é assim que funciona, né? Não tem nada que seja... a nossa imagem, ela é um somatório. Ela não é um elemento só. Então, ela é a aparência no geral. Então, não adianta, assim, você usar um salto alto e o restante não conversar. E quando eu falo restante, eu tô falando de toda a parte que exclui a nossa fala, né? Seja o nosso comportamento, seja o nosso gestual, seja como a gente tá com o cabelo, a maquiagem ou sem maquiagem, e assim vai. É todo um conjunto, né? É um conjunto. Até hoje em dia, a gente usa muito tênis. Eu, se puder ir de tênis a todos os lugares, eu vou. Até pelo conforto. E às vezes a gente tem medo também de usar tênis em composições, em looks mais formais, né? Eu, por exemplo, tô usando um All-Star com blazer. Há um tempo atrás não se usava, né? A gente pensava, eu tenho que colocar um blazer, eu tenho que colocar um salto fino ou um escarpão, uma sapatilha mais socialzinha. E hoje a gente tem muito essa liberdade. Falando em liberdade, como que você tem visto os estilos hoje em dia? Você que comentou que existem 7 estilos, né? Hoje a gente consegue classificar, não digo rotular, mas classificar as pessoas nesses 7 estilos? Ou hoje em dia tá muito híbrido, assim, as pessoas estão juntando um pouquinho de cada estilo e formando o seu próprio? Então, a gente... Por exemplo, né? O meu estilo dramático é diferente do estilo dramático da Lady Gaga. Então, assim, a gente Você nem veio vestido de carne? Exato. Assim, né, no tom eu até que... né, eu representei aqui. Mas é justamente isso. O meu estilo, se ela tiver, por exemplo, estilo moderno também... Mesmo vocês tendo o mesmo estilo, vocês vão usar referências, mas cada uma vai usar de uma forma. Primeiro, porque os estilos secundários podem não ser os mesmos e porque cada uma é única, né? Então, as vivências de vocês também são. Então, geralmente as pessoas se encaixam nesses 7 estilos, né? Eu, inclusive, dentro dos 7 estilos, eu acabo trabalhando, né, na minha formação em consultoria de imagem, é uma escola francesa. Elas estudaram outros estilos e eu acabo trabalhando com 10, porque eu acho mais fácil para cliente entender, separando ali esses estilos, né? Porque não tem assim, tem que ser exatamente isso. A gente não é 100% aquilo, então é uma mistura. Por mais que eu tenha referências semelhantes, mas cada pessoa tem a sua particularidade na forma de se vestir. Vou aproveitar esse gancho para te perguntar se moda em algum momento é futilidade. Essa daí ela só pensa na imagem, ela só pensa em se arrumar. E a gente tem que pensar numa mulher inteligente, que não fique aí pensando só em futilidades. A história da moda mostra que muitos dos símbolos de revoluções na história da mulher, elas vêm com a moda. Vamos falar um pouquinho sobre isso? A roupa não é de hoje, que ela é uma forma de se comunicar, como tu mesma falou. Períodos de guerra,
tudo refletiu na forma como as pessoas se vestiam, tá? E um dos motivos de eu ter estudado moda era justamente porque, de alguma forma, eu queria mostrar para as pessoas que a moda, ela não é algo fútil. A moda, na verdade, ela é uma forma de expressão, assim como a arte, assim como a música. E, por exemplo, infelizmente, não basta só você ser qualificada na sua área. Você precisa parecer que é. Exato. Então, vamos pensar aqui numa pessoa. Vamos dizer que você seja uma advogada, que é uma profissão que ainda tem um código de vestimenta bem sério, bem, né? Vamos pensar, então, nessa pessoa. Ela é uma pessoa extremamente competente já, deve ter mestrado, doutorado, enfim, estudou muito. Porém, ela tem dificuldade para encontrar clientes. Ela não consegue, quando ela vai no fórum, enfim, numa audiência, ela não consegue se desenvolver, ela não tem uma certa confiança. Isso pode estar atrelado com a mensagem que ela está passando, né? E não só, dei exemplo aqui da advogada, mas qualquer profissão, né? Então, a gente precisa parecer que é. E é justamente através desses elementos de design que a gente trabalha que a gente consegue comunicar. Porque, por exemplo, que nem eu falei, linguagem não verbal é algo comum a todos, tá? No inconsciente coletivo. Ou seja, vocês não precisam nunca ter estudado moda, não precisam ter terminado a primeira série, que vocês vão ter sensações semelhantes, iguais ou parecidas, enfim, sobre as mesmas coisas. Por exemplo, quando a gente vê uma sirene vermelha, a gente fica atento, a gente fica alerta. A gente vê o farol, a sinaleira abrindo. A gente sabe o que o verde significa, né? Então, tudo tem... A gente vê alguma coisa pontiaguda. A percepção, ela vem com uma mensagem. Exato, independente se você já estudou sobre moda, se você sabe ou não sabe. É ali. E você está transmitindo e captando o tempo todo. Exatamente. E a imagem pessoal, ela acontece assim, nos primeiros 10 segundos a pessoa já te julgou inconscientemente. Então, assim, ela te viu pela primeira vez, ela já pensou de forma inconsciente se você é capaz ou não é. Por isso que essa primeira imagem, ela precisa ser bem trabalhada quando a gente a primeira impressão é que fica. Exatamente, essa é. E uma imagem vale mais que 1000 palavras. Exato. Então, assim, não, gente. Pensar na imagem não é futilidade. Inclusive, é uma ferramenta poderosíssima que a gente tem nas mãos. Por exemplo, Michelle Obama já falou sobre isso no livro dela, não no livro, acho que no livro eu não sei porque no livro também. O quanto a moda também não é. Ela ajudou influenciou. ela, exatamente. Ela fala lá no documentário dela, da Netflix, por exemplo. E políticos usam isso, famosos usam isso, né? Então, assim, vou dar uma notícia ruim, qual é a melhor vestimenta? A gente pode ver as bancadas dos jornais, com não certeza. é? Exatamente. Dificilmente o estilo sexy tá ali naquela bancada. Exatamente. E agora falando em ousadia, né? Como que essas mulheres que sentem algum medo de ousar, querem talvez usar algo diferente, mas não sabem como, por onde começar? Elas têm que começar se conhecendo. Elas têm que entender que não é o que está na moda, é o que faz sentido para elas, né? Então, dentro de uma consultoria de imagem, a gente tem toda uma parte teórica que eu chamo, que é uma parte de autoconhecimento. A gente vai entender quais são os objetivos, os desejos de imagem dessa pessoa. Eu quero passar mais credibilidade, eu quero elevar minha autoestima. Enfim, tem N, né? Aí a gente vai para a parte de coloração pessoal, porque as pessoas têm muito também medo de usar cores, então a gente acaba descobrindo uma cartela de cores para as pessoas, a gente identifica estilo, biotipo, e aí é todo um processo, né? Uma consultoria, por exemplo, ela tem 9 etapas, tá? E a pessoa, ela vai se soltando, mas assim, se eu disser que uma das coisas que ela precisa entender é autoconhecimento, e segundo, ela tem que começar a criar repertório, ela tem que ter referências, ela tem que se informar sobre a área, sobre a moda, porque do nada não vem nem pra mim que sou formada, entende? Na área, assim, tu precisa continuar alimentando pra conseguir realmente entender o que tu gosta mais ou menos. Financeiramente falando, eu não vou investir numa consultoria porque eu acho que eu estou aqui economizando, e aí vai numa loja e compra tudo errado. Ou seja, gastou muito mais comprando errado, depois se arrepende, ou tem lá o guarda-roupa cheio de peças, não consegue usar nada, não consegue combinar nada com nada. Vamos falar de economia também? Sim.
essa é outra dor das mulheres é essa, ter um guarda-roupa cheio de coisas e não conseguir usar nada. Geralmente isso acontece porque as mulheres compram sempre a mesma coisa. Se elas vão comprar uma calça skinny, elas vão comprar 20 calças skinny. Se elas vão comprar blusas estampadas, 20 blusas. Então, quando tu vê, parece que tu tá sempre com o mesmo look, elas têm essa sensação que elas compram e nunca têm o que usar. Não conseguem inovar, nunca? E ao mesmo tempo, como elas não têm essa confiança de que isso fica bem, isso não fica bem, isso não fica bem, mas eu posso usar assim que fica bem, que a consultoria de imagem, né, que é o conhecimento técnico que a consultoria de imagem traz, proporciona para elas, elas não conseguem comprar. E elas vão lá, elas compram sempre a mesma coisa e elas nunca têm essa satisfação. Então, é muito mais fácil você investir em conhecimento técnico, em autoconhecimento, para daí comprar coisas mais assertivas e que multipliquem as opções do seu guarda-roupa, do que ir lá e ficar comprando, porque acha que, inclusive, quantidade não é sinônimo de muitos looks, né? Tem essa questão Às também. vezes uma camiseta preta a gente consegue utilizar com mais looks do que a gente compra, às vezes, uma blusa. Ai, que linda aquela estampa. Nunca consegue Mas usar. a gente nunca consegue usar. Então, talvez uma camiseta preta você consegue usar num look mais formal, num look mais esportivo. Consegue adaptar melhor, né? Exato. E outra questão também é essa, né? A gente vai nos guarda-roupas e a cartela de cores, ela é meio que sempre a mesma. Ela é sempre meio branca, meio preta, meio cinza. Preto e branco é uma cor que não fica bem pra todo mundo, assim como todo mundo acha, inclusive. Opa, e a gente escolheu Essa é preto e branco aqui pra não errar hoje. Mas assim, toda, né, a cor só reflete no nosso rosto quando ela tá da linha do nosso seio pra cima, né? Então, ela vai criar, pode dar uma boa aparência ou uma má aparência, digamos assim. Mas tem essa questão também de a pessoa não conseguir muito combinar, ou não é nem que ela não consegue combinar, é que ela tem a sensação que ela tá sempre igual. Ou você usa uma cor, ou você olha no espelho e você tá literalmente apagada e você pensa, nossa, né, eu preciso acender uma luz. Uhum. E a cor tem muito a ver com isso. Muito. Cor e acessórios também, né, Luana? Às Tudo. vezes não é só uma questão de roupa, é também acessórios e maquiagem cor do também. cabelo. Exato. A coloração pessoal, então, falando um pouquinho sobre isso, existem 12 cartelas no método sazonal expandido. Elas têm nomes de estações do ano, primavera, verão, inverno, inclusive. E a gente pode identificar quais são as características mais importantes para aquela pele. Por exemplo, se aquela pele fica melhor com cores mais claras ou mais escuras, mais opacas ou mais vivas, né, mais intensas, cores mais quentes, mais frias, enfim, uma dessas 3 características vai ser a predominante daquela pele. Né? Não nesta ordem, mas o que é isso? É a concentração, né, dos pigmentos hemoglobina, caroteno e melanina. Por isso que a nossa cartela de cores ela é um investimento único, ela não muda ao longo do tempo. Ao contrário do estilo que você Exato. pode ir adaptando ou... né? Isso, a cartela vai ser aquela e nem sempre ela é do gosto da pessoa. pessoa. Porque, obviamente, é o que a pele dela pede, não o estilo. Uhum. Eu, por exemplo, quando identifiquei a minha cartela, fiquei chocada, né? Porque eu, do meu estilo dramático, a minha cartela, gente, ela tem as cores mais vivas que vocês podem imaginar. Enfim, essa cartela ela nos dá orientação de tons de esmalte, de maquiagem, de cabelo, de acessórios, se é melhor prata, dourado, se é fosco, se é polido, enfim, e também das cores de roupa. Mas só vai refletir no nosso rosto, suavizar manchas, linhas de expressão, olheiras e etc. Tudo que a gente usar da linha do seio para cima. O nosso tempo, ele passou voando. Eu tinha muitas dúvidas, né? Que eu fazia a consultoria particular, mas eu tô com medo de passar uma vergonhazinha pública aqui, então vamos deixar pro óbvio. Pessoal, se vocês quiserem continuar acompanhando os nossos programas, nós temos o nosso canal no YouTube. Você precisa se inscrever, curtir, compartilhar, contar para os amigos, porque a gente realmente, né, tá investindo em algo que traga mais conhecimento para as mulheres, onde as mulheres podem se encontrar, debater, e todos os assuntos também aqui são possíveis. Você pode, inclusive, sugerir assuntos. Muito obrigada. Eu que agradeço pela participação. Espero que tenha clareado, ajudado as mulheres que vão ver esse vídeo e escutar esse programa.
E é um prazer, agradeço muito. Amei estar aqui nesse bate-papo com vocês. Como te encontrar, né? Verdade. Já verdade. divulguei as tuas redes sociais pro pessoal acompanhar e já conferir várias dicas que a gente já deu uma espiadinha lá no teu perfil no Instagram, já viu que tem várias diquinhas que a gente pode anotar. Exato. Então, o meu Instagram, que é a ferramenta que eu mais uso hoje, né, que eu publico conteúdo, é @luanagarcia.imagem-e-estilo. Vai estar aqui na tela o arroba dela pra todo mundo conferir. Até a próxima, gente. Tchau! Tchau!